Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de hoje. Nosso entrevistado, nosso convidado hoje é o historiador Geraldo de Magela, aqui no Frente a Frente. No ano eleitoral, a pauta da nossa entrevista é a defesa da democracia no Brasil. O professor Magela faz uma análise conjuntural sobre a crise política entre os poderes e os violentos ataques às instituições representativas da sociedade e do Estado de Direito no país. Professor, seja bem-vindo ao programa de hoje. Eu lhe pergunto sobre essa iniciativa da construção de uma carta-manifesto elaborada para contrapor, digamos assim, a violência, né, e em defesa da democracia no Brasil. Como o senhor tem acompanhado esses fatos que culminaram nessa atitude? Gorete, eu quero de antemão já agradecer o convite. Sempre é uma satisfação voltar à TV Assembleia. A carta redigida por um grupo de professores do curso de Direito da Universidade de São Paulo, do Largo de São Francisco, é um momento importante da nossa história recente, né? Estamos vivenciando esse fato, que tomou uma amplitude. Inicialmente essa carta era para professores e estudantes e alguns juristas, e transformou-se numa carta emblemática com muito mais amplitude do que foi a carta de 1977, também lançada pelos professores, um núcleo pequeno de professores, bem menor do que o atual, naquela época, que clamava por democracia, pelo Estado Democrático de Direito, em 1977, quando o Brasil vivia uma ditadura militar. Hoje, algumas das conquistas que conseguimos ao longo desses 30, 40 anos, elas estão ameaçadas. Uma delas, e a principal, é o Estado Democrático de Direito. As tentativas de golpe, os anúncios de golpe realizado pelo presidente Bolsonaro, em si já é um atentado à Constituição e à ordem democrática. Ele foi eleito democraticamente, em eleições limpas, como nunca aconteceram no nosso país, pelo menos nos últimos 26 anos. As eleições são impecáveis no Brasil. Não há o que reclamar do sistema eletrônico de eleições, nem por brasileiro, e é exemplo no mundo. Como o Bolsonaro é um golpista, e vai perder as eleições, ele está tentando, de todas as formas, mobilizar forças políticas que concordam com um golpe de Estado para se manter no poder. Então, esse núcleo de professores, de estudantes, lançaram a carta para 200, depois aumentaram para 300, para 3 mil, e hoje já estamos com quase 700 mil pessoas assinando. E agora não são mais advogados, estudantes de direito, professores de faculdade de direito. Agora é todo mundo, intelectuais, artistas e a população em geral, que vem assinando essa carta, que é uma carta manifesto em defesa da nossa Constituição e em defesa do Estado Democrático de Direito. Professor, pode-se entender que há uma nova modalidade de golpe político que, paradoxalmente, está ocorrendo dentro das democracias, ou da democracia, melhor dizendo? Sim. Quando as democracias vão sendo fragilizadas, que é o caso da brasileira, e já aconteceram em vários outros países, no próprio Estados Unidos, com o Trump, a tentativa do Trump dar um golpe de Estado nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio, toda aquela tragédia acontecida nos Estados Unidos, a reprodução da ideia de golpe, continua no cerne do núcleo bolsonarista, que se perder a eleição, não entregar o poder e resistir de todas as formas. Mas os golpes que vêm ocorrendo ultimamente, eles não têm sido golpes militares, onde você bota as tropas da rua com sangue, etc. Você tem sido feito em vários países
operações a partir do parlamento, a partir da ação parlamentar. Na hora que os grandes conglomerados econômicos que têm interesse no mercado financeiro mundial, têm interesse em derrubar um determinado governo, como aconteceu com a presidente Dilma Rousseff, as operações começam a serem postas em prática na compra de votos no parlamento. O que ficou claro quando o Eduardo Cunha colocou em marcha uma série de o que se conseguiu denominar, o que se denominou na época de pautas bombas, o Eduardo Cunha já estava operando um golpe em parceria com o presidente Temer, que depois viria a ser presidente, era o vice-presidente na época. Eles estavam tramando, montando um processo que culminou com a deposição da presidente Dilma. Mas veja que ele partiu de um relatório fajuto de um relator, de um procurador do Tribunal de Contas da União, com a tal pedalada fiscal. Vê que ninguém fala mais desse procurador, do relatório, absolutamente nada. E quem julgou naquela época já assume que aquilo ali foi um golpe, que aquilo ali foi uma farsa montada. Mas essa farsa, ela sai do Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, vai para dentro do Congresso e a compra efetiva dos deputados começa a haver. Aí entra JBS, todas aquelas empresas que foram denunciadas e outras que ainda não foram denunciadas participaram da compra dos parlamentares. Hoje em dia, no atual momento, na gestão Arthur Lira, essa operação continua sendo executada. Por exemplo, o orçamento secreto é uma maneira de se golpear a democracia brasileira, o parlamento brasileiro e o orçamento da União. Do ponto de vista institucional, professor, fica difícil até para a gestão do governo ter este orçamento que não define, não se tem conhecimento sobre a aplicação dele, né? Quer dizer, a economia do país também fica à mercê dessa situação. Sim, porque é uma coisa tão esdrúxula, tão esdrúxula. Por exemplo, o presidente Collor, ele foi empichado, mas durante os 2 anos que ele permaneceu na presidência da República, se descobriu os deputados que estavam participando, que se constituiu depois a CPI dos anões, eles estavam praticando atos de corrupção dentro do orçamento da União, mas nunca nesse grau de você desviar o orçamento, por exemplo, de determinadas rubricas, de determinadas áreas do Ministério da Saúde ou do Ministério da Educação e transformar isso em algo secreto. Por exemplo, a compra o escândalo que se criou agora em torno das compras de robóticas, né, para escolas, algumas escolas no Brasil e escolas aqui em 8 municípios de Alagoas. Por exemplo, esse tipo de ação não ocorreria numa situação normal antes do Bolsonaro, nem o Temer. Aconteceu isso. Por quê? Porque as rubricas do orçamento elas são destinadas, a partir da discussão das comissões e depois no plenário da Câmara e do Senado, que aprova o orçamento, e é sancionado pelo presidente da República, e é executado pelo Poder Executivo, pelo presidente da República. Assim como no Estado é executado pelo governador, no município pelo prefeito. Então, quando você desvia tudo isso aí e passa a ser dominado pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado e por uma comissão de poucos deputados e poucos senadores que determinam para onde vão os recursos, tirando de áreas essenciais, isso aí é uma maneira de golpear a democracia. E na escala que estamos vivenciando, não tenha dúvida que a operação do Arthur Lira com o grupo que está envolvido na questão do orçamento secreto é para imobilizar
o próximo presidente da República, assim como está imobilizado o Bolsonaro. O Bolsonaro é aquele sujeito que ele grita na calçada, mas dentro de casa quem manda é o outro. E, no caso, a casa aí é o Arthur Lira e o Ciro Nogueira e mais um grupo pequeno de deputados e senadores que estão dominando bilhões de reais do orçamento e destinando para onde eles querem. Professor, na sua opinião, o que foi determinante para que os empresários, representados pela Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, que levou os empresários a assinarem essa carta manifesto em defesa da democracia no Brasil? O que foi determinante nesse caso? E o que isso representa na atual conjuntura? O que eu percebo é que os empresários, a Fiesp, por exemplo, eles aderiram à carta, não que eles estivessem concordando desde o início, que eles nem sabiam de quem estava elaborando essa carta, porque essa carta ela nasceu dentro da Faculdade de Direito. E ela foi tomando uma dimensão na sociedade e os próprios empresários, os empresários que têm o mínimo de consciência do que é um país e de que tipo de gestão está sendo conduzido o Brasil, eles estão sendo prejudicados enormemente. Os trabalhadores, bem mais, não se compara, com inflação, com desemprego, com perda de direitos, etc. Só que a indústria brasileira está cada vez mais encolhendo. O agronegócio está tendo dificuldades no exterior. O Brasil virou um pária internacional. Então, há um núcleo de empresários que isso não significa que eles concordem com o Lula, concordem com o PT, com a esquerda, não é nada disso. Eles são pragmáticos. E como empresários e pragmáticos, eles querem obter fatias do mercado, manter as suas empresas, manter emprego, mesmo flexibilizando direitos, mas eles querem se manter no mercado. Da forma que o Brasil está hoje, a Fiesp, que foi a grande fiadora do governo Bolsonaro, a Fiesp agora mudou a sua direção. Tanto a sua direção do entendimento da economia brasileira e do papel da própria Fiesp na conjuntura nacional, há uma mudança entre Paulo Scaff e o atual presidente. A reunião do presidente com os embaixadores para falar mal do país pesou, na sua opinião, para essa decisão também? Porque, na verdade, isso se traduz nas relações diplomáticas que têm efeito sobre a questão comercial entre os países, não? Pesa muito, porque primeiro que é o ridículo, né? O peso do ridículo, não é só o peso do ato em si. O ato é uma ópera bufa, né? Então você escolhe 40 embaixadores para apresentar o nada, para você apresentar uma retórica eleitoral contra as eleições, no fundo, e contra o processo de realização das eleições eletrônicas, como vem sendo feito há 26 anos. Inclusive, ele foi eleito nesse processo durante todos os seus mandatos. Então, essa é uma sinalização clara para o mundo de que o Brasil está fora da ordem mundial que está discutindo, por exemplo, as questões importantes para o Brasil. No caso, o Brasil não tem discutido nada dos interesses nacionais nos fóruns internacionais, porque o Brasil virou um pária. E o vexame, além da reunião, o resultado da reunião é que é o vexame maior. Vem para cá o diretor da CIA, o ministro da Defesa americano e dá pito. Ou seja, puxa a orelha do Bolsonaro e dos militares, principalmente do ministro da Defesa, que vai ter, que teve que se apresentar diante diante da reunião com o americano, com o ministro da Defesa americano, e dizer que defende a democracia, que defende a Constituição, etc. Então, esse vexame é um vexame que nunca na história do Brasil nós passamos. Nós nunca passamos. Você tinha governos no Brasil que foram subservientes ao extremo aos Estados Unidos, mas nunca de beijar a bandeira americana, de bater continência para presidente americano, de dizer eu te amo para presidente americano. Nunca nós tivemos essa vergonha como nós estamos vivendo hoje. A impressão que se tem,
professor, é que o presidente Bolsonaro não tem noção do cargo que ocupa, né? O Bolsonaro sempre foi um parlamentar medíocre. Ele foi um militar medíocre. Como militar medíocre, ele foi afastado das Forças Armadas por atentado terrorista. Já está provado isso, o áudio do Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, prova isso. Né? E como presidente da República, que foi um aborto, a eleição do Bolsonaro, ela é produto. Aborto no seguinte sentido, explico. Havia uma operação golpista em marcha. Tiraram a Dilma, põe o Temer e vem a operação Lava Jato, que deu no que deu. Todos os interesses americanos das grandes corporações para destruir a economia brasileira, as empresas brasileiras, em nome da moralidade. O Bolsonaro é parte desse sistema. O Bolsonaro, aquela facada que ele levou, criou-se, e a prisão do Lula, criou-se o pretexto ideal para a elite brasileira eleger um bufão como o Bolsonaro. Eles tinham a impressão de que eles iriam dominar o Bolsonaro do ponto de vista das suas relações integrais no poder. Eles dominaram do ponto de vista econômico. O Guedes é essa ponta do que tem de mais perverso da elite brasileira, que é o mercado financeiro e as rapinas que querem destruir o Estado brasileiro. O Guedes é o representante. No entanto, você tem outros setores do interesse da economia nacional que o Guedes não representa, nem cuida desses interesses, que é o agronegócio, a indústria. Todas essas áreas, que são áreas vitais para a economia brasileira, foram relegadas ao último plano pelo Guedes e pelo Bolsonaro. Como o Bolsonaro não tem a menor noção do que seja isso, o que ele quer é armas, relações com as milícias e tráfico de ouro e de madeira na Amazônia. O Bolsonaro é o representante da economia marginal em nosso país. E o que é a economia marginal? São milícias, são essas ocupações das terras indígenas, é a desestruturação do Estado brasileiro para marginais, garimpeiros marginais, invadirem terra indígena e matar, como mataram o ex-funcionário o Bruno e o Dom, o jornalista inglês. Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Geraldo de Magela. Ele nos dá aqui uma análise da conjuntura sobre a crise econômica, também dos poderes constituídos e os ataques às instituições representativas da sociedade no Estado de Direito do país. Professor Magela, esses ataques não são de agora. Na campanha eleitoral 2018, se percebeu uma mudança na forma de fazer política, sobretudo nas redes sociais, onde acontecia, de fato, ataques bem mais fortes, né? Isso é de uma forma meio generalizada. Qual é a sua expectativa para as eleições deste ano, quando começar, de fato, a campanha eleitoral? Muito dos ataques que foram feitos na eleição anterior e durante o governo Bolsonaro, eles vão ser realizados. O que aconteceu, que aumentou a gravidade, é que, como o Bolsonaro ele representa o lobby de armas americano e brasileiro, das indústrias de armas do Brasil e indústria de armas
baseada nos Estados Unidos e outras partes do mundo, mas a dos Estados Unidos em especial, ele procurou o tempo inteiro, e vem fazendo, flexibilizar toda a legislação para que as pessoas pudessem adquirir armas. Tanto que aumentou E hoje, o número, né? Terrivelmente, né? Terrivelmente. Se nós pegarmos o número desses clubes de tiro, dessas organizações, mais do que duplicou no período do Bolsonaro. Não estou falando desde de outros governos, então, no período do Bolsonaro, mais do que duplicou. Só que com um agravante. Com a flexibilização da legislação, cada pessoa pode se inscrever num clube de tiro, etc., caça, e adquirir 10 armas. Então, se você tem uma família com 3, 4 membros, você pode inscrever todo mundo e daí você vai ter um arsenal dentro de casa. Que muitas cidades do interior do Brasil não têm arsenal que colecionadores, aspas, têm hoje à sua disposição legalmente. E aí você entra também as milícias, o tráfico de droga e de arma por todo o país. Então, essa desestruturação que o Bolsonaro vem causando no Estado brasileiro e nas Forças Armadas, o Exército Brasileiro não controla absolutamente nada de compra de armas no Brasil. Uma prova bem clara é que um sujeito que responde a 16 processos em Minas Gerais, ele pegou certidão negativa. Na segunda instância, ele responde na primeira instância. Na segunda instância, ele pegou certidão negativa. Como não tem nenhum processo na segunda instância, ele adquiriu 16 armas. E é uma figura vinculada a uma dessas organizações criminosas. Então, como desse tipo, tem centenas no Brasil, milhares no Brasil. Virou uma festa. Então, essas áreas do Estado brasileiro, bem específicas, do controle das fronteiras, do controle dos portos, dos aeroportos, o controle da Polícia Federal, essa é a menina dos olhos de ouro do Bolsonaro. Porque a partir do momento que eu domino áreas de fiscalização do Estado brasileiro, e um deles é a alfândega e a Polícia Federal, eu começo a trabalhar com o tráfico de droga, com o tráfico de armas, etc. Um exemplo bem evidente. Nunca se soube na história brasileira que um avião presidencial fosse mula do tráfico de drogas. Veja que a mídia brasileira pouco fala desse fato. Um militar da segurança da presidência da República foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína. Desta vez. As vezes que ele passou e não foi detectado, ninguém sabe. Então, veja que você vai quebrando as áreas de controle do Estado, inclusive da própria Gabinete de Segurança da Presidência da República, vai sendo fragilizada a partir desses interesses marginais. Então, o Bolsonaro ele não representa o pensamento econômico, político da sociedade brasileira, ou pelo menos da elite brasileira. Bolsonaro representa um pensamento econômico, político, ideológico da marginália brasileira, do crime organizado brasileiro, que se organiza em torno de quê? Do garimpo ilegal, da ocupação de terras públicas das reservas indígenas, da ocupação de áreas nas periferias das cidades como o Rio de Janeiro. O Rio das Pedras é o símbolo da milícia bolsonarista no Rio de Janeiro e em outras áreas do Brasil, que está se estendendo para outras áreas do Brasil. Por incrível que pareça, nenhum dos governos que o Brasil já teve, até agora, antes do Bolsonaro, se fez tanta ações para destruir o Estado, para destruir as áreas de controle do Estado brasileiro. Ele afirmou isso, que nós temos que acabar com a fiscalização do IBAMA, do ICMBio, das áreas da FUNAI, etc. Então, por quê? Porque ele sabia que esses pontos são os pontos que trafegam uma economia marginal. E certamente essa economia marginal, esse grupo tem um benefício fantástico, porque são os operadores dessa área.
Quando o Ministério da Defesa compra um equipamento que dá acesso a celulares, o que é que se pode prever, imaginar o interesse nessa questão? Interesse pela segurança nacional não é. Porque se fosse o interesse da segurança nacional, eles lá na região de Atalaia do Norte, lá no extremo do estado do Amazonas, onde mataram o Tom Phillips e o Bruno Pereira, as Forças Armadas estariam lá para defender o território nacional. Muito pelo contrário. Esse tipo é o tipo do equipamento comprado sem divulgação a um grupo de empresa ou uma empresa israelense que produz esse tipo de tecnologia. E é exatamente isso, para bisbilhotar a vida dos seus opositores, a vida das pessoas ou de empresas, né? Porque não só pode ser através de políticos, bisbilhotar, e aí os fins não são os nobres, não são os fins de defesa do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, não. Os fins da aquisição, o objetivo final da aquisição desses equipamentos não são nada nobres. Sobre os benefícios sociais, que impacto pode-se ter no resultado das eleições deste ano, quando se aumenta o valor desses benefícios para a população mais pobre, aquela que está, se não entrou, está perto de entrar no mapa da fome? Olha, há várias opiniões sobre isso. Eu confesso que eu não sou especialista nessa área, e vou esperar o famoso dia 9 de agosto, que é quando começa a ser pago o Auxílio Brasil. Um fato é verdadeiro, ou alguns fatos são verdadeiros. As pesquisas não indicam que o Bolsonaro cresça o suficiente nessas áreas para impactar a sua eleição. O benefício tem validade de pagamento até dezembro, 3 ou seja, meses. só garante o ano eleitoral. Claro, porque esse é mais um golpe. Como você vai golpeando a democracia, políticas públicas que foram implantadas no governo Fernando Henrique, foram melhoradas pelo governo Lula e ampliadas no governo Lula e Dilma, elas foram destruídas no governo Temer e sepultadas. Elas foram fragilizadas em grande medida no governo Temer e foram sepultadas no governo Bolsonaro. A pandemia criou o motivo político e social de se criar um auxílio, um colchão de proteção da população mais vulnerável do nosso país, o que é corretíssimo. Agora, por que não instituir isso como uma política pública desde o momento que nós passamos 2 anos de pandemia, o período mais duro da pandemia, de confinamento, etc., de desemprego, de fome, de mortes? Por que não foi feito isso? Porque na cabeça do Bolsonaro e do Guedes, nada disso estava voltado para a política de seguridade social. Agora entra uma questão eleitoral, e aí o Congresso dá o golpe com essa emenda, com essa PEC, que cria um auxílio de 3 meses. Você mexe na Constituição do país para criar um auxílio de 3 meses no período pré-eleitoral que era proibido por lei. Então você alterou a Constituição, eles, né, o Congresso, né, os congressistas, alteraram a Constituição e mexeram na lei eleitoral. Então esse tipo de golpe vai sendo feito com a maquinação a partir de quê? Da compra dos parlamentares. Emenda secreta é para isso, é para comprar parlamentar. Não é para outra coisa, além de, claro, beneficiá-lo na compra do voto, e depois tem a operação disso lá embaixo. A operação disso é na compra nas empresas, na compra de produtos, etc., que está sendo escândalo no Maranhão, escândalo em Alagoas, e aonde puxar vai ter escândalo. Rio Largo é o exemplo disso. Né? O Rio Largo é um município, é um case de experiência, de modelo de como um prefeito comete tantos atos consecutivos de corrupção pública, né? Expressa. Né? Então, ele não se nega a fazer o que é ilegal.
Professor, e por isso nós vamos... vai para o terceiro momento, ou poderá, num determinado momento que a democracia seja restabelecida no Brasil e que o Ministério Público Federal seja reestruturado, possivelmente esses políticos aí vão pagar caro. Professor Magela, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já. É 1 minuto para estarmos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Geraldo de Magela. Ele que nos faz uma avaliação da conjuntura, crise política entre os poderes e ainda a questão dos violentos ataques a instituições representativas da sociedade e do Estado de Direito do país. Professor Magela, falemos agora sobre o pleito eleitoral, sobre a campanha que vai começar, né, que está começando. Por que a terceira via não se firmou na corrida à presidência da República, às eleições? E a questão inevitável da polarização das candidaturas aí entre Lula e Bolsonaro. Olha, a terceira via, até que os grupos políticos, os partidos políticos que gravitam em torno do que se convencionou chamado de terceira via, até que eles se tentaram, né? Tentaram muito com o Dória, tentaram com o Eduardo Leite, estão tentando com a Simone Tebet. O Ciro Gomes pulou fora de terceira via, porque ele nem é terceira, nem é quarta, nem é quinta. O Ciro Gomes está fora mesmo da rota da convivência entre os políticos, né? E cada vez mais ele vai perdendo fôlego na disputa, não só eleitoral, mas no trato com as organizações, com os partidos, né? Então, o que simboliza a terceira via é a Simone Tebet. Pelo amor de Deus, 1%, 2%, na melhor das intenções. Por isso, eu acho que ainda não chegou a 3%. A terceira via não se firma, não consegue se firmar, tendo representações nesse sentido, né? E não é nem por assim, demérito Claro. da Simone Tebet, que é uma excelente parlamentar, cumpriu um papel muito importante, uma mulher muito inteligente, muito culta. Na CPI da pandemia. Na CPI da pandemia, ela teve um papel importantíssimo, né? Mas entre a ação parlamentar numa determinada área ou numa comissão parlamentar de inquérito, como foi a CPI da Covid, e agregar forças políticas para ter uma candidatura a presidente do Brasil, há uma distância muito grande. O PMDB não é para amador. Não que ela seja amadora, mas essa é uma expressão comum e usual sempre, que o PMDB não é um partido para amador. O PMDB é um partido que ele representa uma federação. Cada estado é um partido. Se o PMDB fosse uma espécie de PT, por exemplo, cada estado seria uma tendência. Se levar a essa categoria da tendência, que são organizações que funcionam dentro do PT, que tem um núcleo que define a ação política do PT, então o PMDB é uma federação, ou uma federação de tendências que não se unem. Por quê? Porque o estado de Alagoas não tem os mesmos interesses do estado do Mato Grosso.
Os interesses da liderança, encampado pela liderança de Renan Calheiros, não são os mesmos interesses, eventualmente, da Simone Tebet. Ela está muito mais próxima de uma candidatura de centro e de centro-direita do que o Renan, que está enfileirado na campanha do Lula com a campanha de centro-esquerda. Então, ou a do Sarney, por exemplo, que é um cacicão da política nacional, para citar 3 exemplos assim bem díspares, né? Então, formar uma aliança com um partido com esse DNA não é uma obra do improviso, do acaso. O Ulisses Guimarães, que foi a principal liderança do MDB e do PMDB, de resistência à ditadura, um nome impecável para a política nacional, foi um fiasco como candidato a presidente da República, foi abandonado. O Quester, governador de São Paulo, senador com grande potencial, também foi um fiasco. O banqueiro lá, o Meirelles, pelo amor de Deus, foi outro fiasco que vai ser semelhante, o fiasco que será a candidatura ou pelo menos que se desenha a candidatura da Simone Tebet, vai ser semelhante ao Henrique Meirelles. Então, o PMDB, como ele defende, ele tem interesses regionais muito particulares, boa parte do grupo do PMDB, já se expressou na convenção, é Simone Tebet, mas na verdade não é Simone Tebet, é Bolsonaro. Não vai votar com Simone Tebet, que nenhum candidato a governador com o mínimo de chance, ou candidato à reeleição, vai abraçar uma candidatura de 1% a 2 meses da eleição. Isso é uma ficção. Isso é uma coisa que não existe. Pois é, a lógica determina isso, não existe. Qual seria a razão desses candidatos apostarem brigarem pela candidatura quando não se tem apenas vislumbrando algum benefício eleitoral no segundo turno, nas alianças que podem ser feitas? Quem era o grupo até o Temer chegar à presidência da República e a última convenção do PMDB que tinha a hegemonia do MDB? Era Renan, Sarney, Ralph. Tinha um grupo do Renan, Sarney e mais outros, Eduardo Braga. Então, esse grupo, esse núcleo, com outros senadores e deputados, eles comandaram o MDB, durante muitos anos. Houve uma mudança, né? Houve uma alteração na disputa interna. Na geopolítica, né? Na geopolítica interna do PMDB, houve um abalo sísmico aí, a partir do Temer. Né? Então, a Simone Tebet, ela representa esse núcleo que não vai se firmar na direção do PMDB, se contrapondo a esse núcleo anterior que dirigiu o PMDB com mais experiência e evidência na história do PMDB recente. A eleição do Lula, ela vai mudar consideravelmente a relação do PMDB, desse núcleo atual dirigente do PMDB, com a presidência da República, e as forças internas no PMDB, elas vão se reagrupar. E eu não tenho a menor dúvida de que Sarney, Renan, Eduardo Braga, esse núcleo aí, eles vão se recompor e vão dominar o PMDB novamente. Isso eu, pessoalmente. Ninguém me falou isso, não tem nenhuma vidente me falou isso. Mas é uma lógica natural. Porque esses grupos vão fazer política bem mais eficiente, e o PMDB, os políticos do PMDB, são muito mais pragmáticos do que se imagina. Esse PMDB não nasceu para ser oposição. Esse que vincula isso nasceu para ser governo. Tanto é que você tem uma parte na oposição, que foram os que têm origem em algum momento das suas histórias em oposição, mas a maior parte sempre foram governo. Foram o governo do Lula, foram o governo do Temer e são o governo do Bolsonaro. Então, essa rearrumação no cenário interno, no núcleo de direção interna do PMDB, ele vai acontecer inevitavelmente a partir de janeiro de 2023, com a eleição do Lula. Né?
Alguns segmentos questionam aí dentro justamente dessa pluralidade de candidaturas que poderiam estar alinhadas a um candidato ou outro, mas no caso, por exemplo, da candidatura de Lula, há uma colocação de que o PT tem dificuldade para compor, a não ser dentro daquilo que ele classifica como prioridade para ele. Como o senhor vê essa questão? É o caso do Freixo, lá no Rio de Janeiro, agora, com essa confusão que está havendo lá. Na verdade, o PMDB, o PT, ele, como tem várias tendências, tem vários núcleos internos que disputam a hegemonia interna do partido, né? Então, quando se fala o PT, você não está falando de um PT, você está falando de vários PTs, né? O PT do Rio de Janeiro, houve um acordo lá do apoio ao Freixo e que o PSB apoiaria o candidato do PT ao Senado. Não importa se o siciliano tem mais ou menos votos. Foi feito esse acordo. Quando você rompe o acordo, você rompeu um acordo político que foi firmado público. Não foi nada secreto, né? As direções sabiam do que estavam fazendo, né? Então, esse é um fato. O outro fato que eu acho importante é que a direção de tudo isso aí, o que vem sendo conduzido nacionalmente, tem um gênio na política nacional. O Lula é um excelente, o maior articulador que a política brasileira já produziu nos últimos 100 anos. Mais do que Getúlio, mais do que qualquer um outro. Porque o Lula, ele não nasceu na elite, não é da elite, não foi absorvido pela elite, e ele governa com os pobres, com os trabalhadores, com segmentos importantes da classe média e com a elite. E a elite econômica. Né? Então, o Lula, isso não é uma operação qualquer. Só grandes políticos, estadistas que conseguem montar uma arquitetura e uma engenharia política dessa natureza. E se nós começarmos a estudar a evolução ou o caminho que o Lula vem traçando, trilhando nos últimos 20 anos, você vai vendo que o Lula foi deixando de fazer a política mais interna do partido, das lutas internas, e ele foi tomando uma dimensão nacional e internacional que hoje é incontestável no Brasil, no PT e nacionalmente e internacionalmente. O Lula é um líder mundial que conduz interesses paroquianos, como eleição de senador de Alagoas, ou de senador do Rio de Janeiro, ou rolo com o seu partido em Pernambuco ou em qualquer outra parte do Brasil, e ele vai conduzindo uma engenharia política que vai levar esse núcleo político que ele dirige ao poder. Isso não é uma obra do acaso. Isso não é um cara acordou e disse, não, eu tenho essa ideia. Isso é uma construção permanente. Só os estúpidos, estúpido político e estúpido ideológico, que acha que o Lula é um bronco, que o Lula é um analfabeto, que o Lula é um cidadão de terceira categoria. O Lula é a principal estrela política que a República produziu no Brasil. Isso é que tem que ser dito. Professor, pelo tempo, a última pergunta. Como o senhor avalia a medida do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de trazer observadores internacionais para viabilizar as eleições aqui, sob o ponto de vista das desconfianças que levaram a essa violência toda em relação ao sistema eleitoral eletrônico? Eu acho uma boa iniciativa? Para mim, sim. Para mim, sim. Quanto mais divulgação internacional e se conseguir convencer observadores internacionais para participarem do processo eleitoral como pessoas que estão, vou usar essa expressão fiscalizando, mas estão observando mesmo para validar as eleições, mais ainda, né, o resultado das eleições, porque como o Bolsonaro tentou de todas as formas denegrir a imagem do Tribunal Superior Eleitoral,
numa tentativa golpista de colocar abaixo o Tribunal Superior Eleitoral, a sociedade brasileira tem que defender as urnas, tem que defender a democracia, o Estado de Direito e, sobretudo, o papel que o Supremo Tribunal Federal e que os tribunais e a justiça defendem no Brasil, tem no Brasil. Sem um judiciário livre, autônomo, como deve ser em toda a democracia, nós não conquistaremos o Estado Democrático de Direito. E é tudo que o Bolsonaro não quer, é o Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático de Direito poderá o colocar na cadeia. Professor Geraldo de Magela, algumas considerações que o senhor queira fazer? Estamos no término do nosso programa, infelizmente. Eu quero só agradecer a sua generosidade e a paciência dos seus telespectadores em me ouvir. Eu que agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade, professor. Até mais. E a você, obrigada também por nos assistir e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.